Aí, show de bola. Vamos fazer a 6. A 6, vou marcar ela com aquela caneta linda e maravilhosa do universo, que eu adoro. E vamos dizer, essa questão é importante. Eu preciso entender esta questão. Entender é diferente de decorar a resolução, tá? Porque na prova eu não vou colocar igual, mas se vocês entenderem o raciocínio e como que faz para decompor as forças, como que a gente encontra as equações, qualquer coisa que eu colocar na prova, vocês vão conseguir fazer, pelo menos a metade, tá? E vai estar ótimo. Então, olha só, a gente tem um cabo de guerra, a gente tem 3 pessoas puxando um pneu. E aí ele coloca ali, ó, que apesar dos esforços... Oi? Você não tá apresentando. Eu não tô apresentando, gente. E eu tava escrevendo e falando e mostrando. Então, eu até pensei assim, eu acho que o que ela tá escrevendo antes, né, que você falou assim, vou deixar anotado aqui no vídeo. Eu falei, eu acho que ela deve estar, ela acha que tá apresentando, mas eu não tenho certeza. Eu achei que eu tava apresentando ou não, então. Obrigada por avisar. A Pateta aqui não estava apresentando. Tá. Vamos ver. É pra tá indo pra vocês. Agora foi. Oi, tá aparecendo? Aham. Tá, show de bola. Então vamos retomar. Agora tá aparecendo pra mim também aqui. Bom, pelo menos na gravação vai aparecer tudo que eu escrevi nas outras, aí depois vocês olham lá o vídeo. Eu vou dar um jeito de arrumar esses vídeos hoje. Aproveitar que hoje de tarde eu tenho uma folguinha. Aqui, ó, ele coloca uma informação que é importante. Então, essas informações vocês precisam saber identificar no enunciado. Treinem isso. O pneu permanece no mesmo lugar. Esse permanece no mesmo lugar, ele está falando de repouso. Então, eu começo a minha análise aqui. O que eu vejo dos alunos, na grande maioria, que é onde dá o problema? Prof, qual fórmula eu uso? É a primeira pergunta que eu escuto, assim, disparado. Eu não sei que fórmula usar. Bom, nesse momento nem eu sei qual fórmula usar. Eu não fiz análise da situação ainda. Então, a fórmula ela vai vir por último, depois que a gente analisar. E a análise começa naquela coisa amarelinha ali, ó. O pneu permanece no mesmo lugar. Então, é repouso. Repouso eu vou encaixar em alguma lei. Teve alguém que me fez uma pergunta no WhatsApp e me deixou no vácuo. Me perguntou, não me lembro qual foi a pergunta, mas eu fiz outra pergunta, eu rebati com outra pergunta, né? Que é qual lei que a pessoa se baseou para achar aquele caminho. A pessoa pergunta assim, ó, prof, eu tentei fazer por esse caminho, tá certo? E aí a pergunta que eu fiz foi, qual que é a lei, qual que é a teoria que você se baseou para encontrar esse caminho? Por que eu não disse sim ou não? Porque se eu disser sim ou não, a pessoa sempre vai depender de mim. Vocês vão depender de mim se eu responder sim ou não para as perguntas de vocês, porque daí eu já estou dando pronto. E a ideia é que vocês consigam responder essa pergunta por conta. Claro que não vai ser de uma hora para outra, né? Então, qual que é o meu papel? Onde que eu entro? O que vocês precisam pensar para buscar a resposta sim ou não? Em alguma lei, em alguma teoria científica, tá? Científica. Vocês não me venham com pseudociência, que daí terra plana não entra aqui, tá? Se ele está em repouso, eu vou buscar a primeira lei de Newton. Pronto, estou me baseando em algo científico. Eu poderia me basear em outras teorias, em outras leis, mas no momento a gente considera a primeira lei a mais correta, é ela que a gente usa. Então, nós, em Física 1, vamos procurar Newton, tá? O que diz a primeira lei de Newton? Que para ele estar em repouso, o somatório das forças externas, força interna não modifica nada, o somatório das forças externas tem que ser 0. Prestem muita atenção quando eu enfatizo as coisas, tá? Força externa.
Beleza, então a gente vai ter que fazer a análise dessas forças aqui e elas vão ter que se anular. Só que olhem o pneu. Eu tenho 3 direções diferentes. Direções são ângulos, tá? É a inclinação das retas. Eu não consigo pegar uma reta e colocar em cima da outra. Só se eu girar, mas se eu girar já é outro vetor. Tá? Então não pode girar, ela é rígida. O vetor é uma coisa rígida. Eu só consigo tirar ele exatamente de onde ele está e trazer para outro lugar. Se eu fizer isso, uma não sobrepõe a outra porque eles não são paralelos. Se eles não são paralelos, eles têm direções diferentes e eu preciso trabalhar com vetores na mesma direção, eu preciso fazer cálculos vetoriais. E uma dessas formas, né, de trabalhar é decompondo eles em x e y. E aí eu faço o somatório em x, já vai, Luana, e faço o somatório em y. Pronto, diga, Luana. Ai, prova. Eu tava pensando, porque assim, eu pensei nessa coisa da somatória da zero, né? Mas seria certo se eu fizesse, tipo, é que a gente chamava de regra do elefantinho, não sei se você sabe. Que, tipo, A ponta com a bundinha, a ponta com a sim. bundinha? Pode. Mas nesse exercício eu não sei se tu vai conseguir fazer. Ah, eu até consegui, mas não sei se acertei, né? Não, se tu conseguiu, tá certo. A gente. É um dos métodos de resolver vetorial geometricamente é essa. Então, tá certo. Tá errado não tá. Só tem que ver se tu tem dados suficientes para resolver. Se der, pode fazer, não tem problema. Eu vou mostrar para vocês decomposição, porque é a decomposição que eu vou pedir para vocês na prova, tá? Então já fica uma dica aí. Eu tenho pavor desse fica a dica, mas fica a dica. Não tem como fugir do fica a dica, né? Ó, vamos fazer a Bárbara aqui embaixo. Vou botar ela de roxinho porque a Bárbara é o nosso objetivo. Tá? Então, tá aqui ela, ó. Vou chamar de força da Bárbara, FB. Aí depois a gente tem a força do Carlos, que tá pra cá. Tudo bem. Ele fez um vetor sem eu terminar de clicar. Vamos aproveitar então, já que ele fez sozinho. E depois a gente tem o do Alexandre. Vamos fazer o vetor do Alexandre aqui. Pra cá. O do Alexandre parece que tá mais pra cima, né? Mas assim. É arbitrário, tá, gente? Porque é só pra gente ter uma noção. Aí vamos só colocar os dados. Esse daqui eu vou chamar de força do Carlos, FC, e esse daqui eu vou chamar de força do Alexandre, FA. E aí eu vou começar a decompor, ó. Eu vou fazer força do Carlos no eixo X. Então aqui eu tenho um FCX e eu tenho força do Alexandre aqui. Vou precisar desses componentes? Por enquanto eu tô só fazendo, tô só desenhando. Depois é que eu vou ver se eu preciso deles ou não. Vou fazer as duas aqui em Y. Então, a do Alexandre, FAY, e vou fazer a do Carlos. Cuidem onde vocês façam, tá? É sempre com paralelas que a gente trabalha. Aqui, FCY. Então, um dos cuidados que tem que ter é que se eu tenho um vetor aqui, vejam bem o que eu vou fazer agora, que isso aqui que eu vou fazer agora tá errado. Vou até fazer de vermelho, tá? E aí vocês vão lá na hora que estão fazendo esse diagrama na prova e me entregam uma coisa assim e chama isso daqui de FCX. Não, tá errado. Por quê? Porque eu tenho que descer perpendicularmente, tem que fazer um ângulo de 90 graus. Aqui tá a minha resposta. Vejam que eu fiz mais ou menos. É um rascunho? Sim, é um rascunho. Mas a gente sabe, mesmo no rascunho, quando tá inclinado, ó, mesmo eu fazendo pontilhado sem régua, vocês enxergam que tá inclinado e que não tá descendo reto. Essa noção precisa ser cuidada, precisa ser trabalhada. Então,
cuidem isso na prova, tá? Vão direto para o que eu preciso que vocês saibam na prova. Na prova eu vou cobrar de vocês o mínimo. Quem está conseguindo fazer, quem está sem dificuldade, vai para frente. Estuda um pouquinho mais, é ótimo. Quem está com dificuldade, foca no mínimo. Foca no que eu estou dizendo para vocês aprenderem, tá? O resto vem com o tempo. Não se afobem que a gente tem 5 anos para aprender o que precisa dentro da engenharia. E eu vou confessar para vocês que com essas provas que eu estou fazendo, com esses concursos, a sensação que eu saio do concurso é que eu não sei nada de física. Eu saí, gente, dessa última prova de domingo, a minha vontade de voltar para a faculdade e fazer todas as disciplinas de novo é enorme. Então, esse sentimento ele nos acompanha. É normal. Você fez qual? Oi? Qual prova que você fez? Eu fiz o concurso do IFSUL para professor. Ah, sim, sim. E, bom, as questões que eu vou colocar para vocês fazerem lá naquela semana de 22 vão ser algumas questões desse concurso e de um outro que eu peguei para estudar que eu achei. São questões que eu achei interessante e que vocês poderiam fazer. Inclusive, uma delas daria para colocar até para ensino médio. E a parte legal dessa questão é que geral errou. Geral errou. Tipo, é uma questão simples, eu tenho medo de chamar ela de besta, tá, gente? Mas assim, ó, vamos pensar que é um concurso para professor, então o nível dela é para ser um pouquinho a mais do que esse que a gente está aprendendo agora, né, no Halliday. E ela era uma questão que dava para colocar tranquilamente no ensino médio. No primeiro ano do ensino médio eu posso colocar ela para os alunos fazerem. Ela é possível. E por que o pessoal errou? Por causa da pergunta e não da física. Por causa do português. A interpretação de texto puxou. Oi? A interpretação de texto puxou aí. O esquecimento mesmo. Eu esqueci. Eu fiz toda a conta e quando eu terminei a conta eu olhei as alternativas e tinha a opção lá. Ah, ótimo. Aí eu cometi o erro que eu sempre falo para vocês em sala de aula. Quando terminou a conta, confere se a tua resposta responde a pergunta. Porque não é porque tá certo e que tem alternativa que ela responde a pergunta. E aí adivinha quem é que caiu? Eu. Não, e eu ainda fiquei, por que tem que subtrair? Como assim subtrair? Aí eu fui olhar a pergunta. Ah, tá. Mas acontece, tá? É para vocês ficarem tranquilos no sentido de que tudo isso que vocês estão passando, né? Toda essa dificuldade, ela é normal. Não sofram mais do que o necessário, tá, gente? Vão com calma que vai dar certo. Tá, fiz a decomposição das forças. Então, o que vocês precisam cuidar até aqui? Faz o eixo X, faz o eixo Y, coloca as forças e cuidem para que fique sempre 90 graus, ó. Vamos botar de vermelho? De vermelho. Aqui também tem que estar 90 graus, ó. E aqui tem que estar 90 graus. E aqui 90 graus. E aqui também 90. Pronto. Cuidem isso na hora de fazer a decomposição. Não precisa ser 90 graus perfeito, certinho, maravilhoso, é um rascunho, mas não pode estar que nem o exemplo que eu fiz para vocês, né? Tá a força lá e a componente aqui, ou então a componente assim, maior do que o bicho. Não, aí não, porque aí tá errado, tá? E aí eu desconto o ponto e é bastante, né? Pouco não. Tá, vamos olhar o que ele dá de informação. Alexandre puxa com uma força de módulo 220 newtons. Então, a gente sabe o valor de FA, 220 newtons. Como é módulo, eu não vou botar o vetorzinho em cima. Aqui faltou, tá? Porque aqui eu tô falando de vetor, então tem que pôr aqui também. E aqui também, porque são vetores das componentes, né? É em uma direção só, mas precisa. E o Carlos, então FC, módulo também, não vou botar o vetorzinho em cima, 170 newtons. Observe que a orientação de FC não é dada. Qual é o módulo da força FB?
Ah, tá. Eu tava pensando, mas não é dado do Alexandre também, mas agora eu enxerguei a do Alexandre. É o 137 com a Bárbara, tá? Então, ó, cuidem, porque esse 137 graus, ele é lá na divisão do terceiro para o quarto quadrante, né? Para a gente fazer componente em x e y, a gente precisa desse ângulo aqui, ó. Vou chamar ele de θ, vou chamar esse ângulo aqui de alfa, tá? Como que eu vou descobrir? Bom, entre FAX e FB, eu preciso ter 90 graus, porque é a condição, né, um dos requisitos de fazer o plano cartesiano, que entre as direções eu tenha 90 graus. Então, as direções são perpendiculares entre si. Se eu fizer 137 graus e descontar o terceiro quadrante, ou seja, descontar 90 graus, eu descubro θ. Então, olha a quantidade de raciocínio que a gente vai fazendo nesse exercício. 47 graus. Ótimo. Para que eu descubra a resposta, e eu aconselho que vocês façam a partir da pergunta, né? A pergunta é, quem é FB? O que eu preciso fazer? Somatório em Y, porque o FB está apenas em Y. Então, para que eu vou fazer X se eu não preciso de X? Esse é o meu raciocínio inicial. Eu vou ter FAY mais FCY menos, vou botar aqui o menos, tá? Porque eu vou trabalhar com módulos, FB igual a zero. Eu tô somando os três, sim, os três, porém, FB tá no sentido negativo de Y. Então, eu vou pegar o módulo dele e eu vou botar o sentido negativo na frente, tá? O que eu sei disso? Que se eu fizer FB isolado, ele é o somatório de FAY mais FCY. FAY a gente consegue descobrir. Eu venho aqui do ladinho e eu faço FAY. Vai ser igual a minha hipotenusa, né, que é o vetor, que é o FA, vezes. Olhem para o azulzinho, para o FAY. Ele não está tocando no ângulo. Lembra do toca-coça, né? Se está tocando, é cosseno. E se não está tocando? Daí só sobra o seno, né? Então, se não está tocando, é seno de θ. Eu sei o valor de FA, ele deu pra gente, que é 220. E eu sei o valor de θ, porque a gente calculou 47 graus. Isso aqui me faz descobrir FAY. Deixa eu colar. 160,90 newtons. Aqui bota a unidade, tá? Ali em cima não precisa colocar a unidade, porque no meio das contas eu acho que ele dificulta. Existe, né, a questão de vocês precisarem manipular as unidades em conta, mas por enquanto bota só no final. Agora, a gente vai precisar calcular o FCY. E aí a gente vai fazer o módulo, né, o FC, que é a minha hipotenusa. Vou olhar para o ângulo, vejam que FCY é o azulzinho, não está tocando no alfa. Se não toca, é o seno. E agora tem que ser o seno de alfa. O FC a gente tem é 170. Mas a gente não sabe alfa. Ah, prof, agora empaquei. Não. Se a gente não sabe, a gente precisa buscar uma equação. Vejam se vocês lembram disso lá do ensino fundamental. Para cada coisa que eu não sei, eu preciso de uma equação. Como é que a prof de matemática falava para vocês? Para cada incógnita, eu preciso de uma equação. Se eu tenho 3x mais 2y
igual a 5. Eu preciso ter uma equação embaixo, 4x menos y igual a 7. Isso é um sisteminha, tem duas equações, duas incógnitas, a gente resolve. Aí, quando vocês vão para o ensino médio, que vocês aprendem geometria analítica, o que a gente fala? Para cada coisa que eu não sei, eu preciso de um ponto. Ou a prof de matemática diz, para cada incógnita, eu preciso de um ponto. Se eu tenho duas incógnitas, 2 pontos. A gente precisa achar f, c, y, primeira incógnita, e alfa, segunda incógnita. Eu preciso de outra equação, certo? Eu preciso de uma equação onde apareça esse alfa. Então, eu vou ter que olhar para o alfa e ver onde que eu poderia encontrar outra informação dele, que não é fy. E aí aparece onde? No fx. Então, eu vou buscar essa informação. Esse raciocínio é mais importante do que vocês decorarem o caminho, tá? Para cada informação que vocês precisam, tem que ter uma equação. Empacou. Se vocês empacarem, vejam quantas incógnitas vocês têm, quantas coisas vocês não sabem e procurem equações para ir resolvendo ela. Isso é a coisa mais importante que tem nesses exercícios, tá? É esse raciocínio de buscar outra equação. E aí, como que vocês vão resolver essa outra equação? Vamos lá em x. E aí, vamos fazer o seguinte, ó. O que eu tenho em x? Se ele está em repouso, vejam bem, vou subir um pouquinho, ó. Se ele está em repouso, o somatório das forças tem que ser 0. Então, em x também tem que ser 0. E aí, eu tenho que ter fcx menos, porque o fax está no sentido negativo de x. Então, menos fax igual a 0. E aí, eu descubro que fcx tem que ser igual a fax. Quem que é fcx? Vamos olhar para o fcx. Ele vai ser fc. Vou olhar para o ângulo. Ele está tocando no ângulo. O verdinho toca. Se está tocando é cosseno. Vem cá, preta, vem. Vem. Vou fazer o FA, ó. O FAX é o FA, que é a hipotenusa. Deita quietinho aqui, vai. Deitem. Deitem. Isso, quietinho. Vezes o ângulo, aqui. Bom, se tá tocando no ângulo, cosseno de novo, né? Eu olho um por um, tá, gente? Olha o alfa, vê se é cosseno. Olha o teta e vê se é cosseno. Nem sempre eles vão ser iguais, então não decorem que é igual. Não decorem que no x é sempre cosseno. Isso foi uma das perguntas que apareceu. Ah, nesse exercício não é arbitrário. Depende de como vocês montaram a equação. Se eu tivesse, em vez de colocar o alfa aqui, eu tivesse colocado o alfa em cima, ó, vou fazer e vou apagar, tá? Se eu tivesse colocado o alfa aqui, ia trocar as equações. Então, eu escolhi fazer dessa forma. Então, quando eu fiz dessa forma aqui, eu vou ter que olhar para o meu desenho do jeito que eu fiz o desenho e definir se é seno ou se é cosseno. Não pode decorar, porque depende de como que eu fiz o desenho. É tipo o sinal, prof, o G é positivo ou é negativo? Depende de como você montou. Tá? Então, não decorem e entendam o raciocínio, entendam por que eu botei cosseno, por que eu coloquei seno, e aí do jeito que cair vocês vão saber fazer. Se eu trocar o ângulo de lugar, vocês vão saber trocar o seno e o cosseno também, tá? Aqui vai ficar cosseno de teta, só para não errar o ângulo. Eu preciso descobrir o alfa, né? O FC a gente tem, então vamos fazer assim, ó. Cosseno de alfa vai ser igual a FA vezes cosseno de teta que a gente tem, dividido por FC. Com isso, a gente acha, deixa eu colar, cosseno igual a 0,88. Uma dica,
preciosa. O maior valor de cosseno que eu posso encontrar é 1. Então, cosseno, valor máximo, não importa o ângulo, por isso que eu não botei ângulo, é 1. Fez essa conta, encontrou 1, 2, 5, 20, tá errado, volta, refaz a conta. De novo, maior valor que eu encontro para cosseno de qualquer ângulo é 1. Encontrou um valor maior do que 1, volta e refaz, alguma coisa errada tem. Tá fazendo a prova, não dá tempo de ver onde que tá. A prova de vocês tem tempo. E escreve, prof, deu maior que 1, eu sei que tá errado. Tenta encontrar onde que tá errado e marca. Eu acho que é nessa conta que tá errado. Se vocês me disserem que o cosseno tá errado, que vocês indicarem que vocês sabem que tá errado, é ponto ganho. Tá? Então, tudo que vocês fizerem na prova, que vocês escreverem, eu vou considerar como certo. Alguma coisa vocês vão ganhar de nota. Por isso, eu já vou pedindo em cada lista de exercício que vocês escrevam, tá? Então, porque lá na prova eu vou dar notinha para vocês por isso também. E isso aí ajuda pra caramba, tá? Agora, lembrem que a gente tem que usar aquele cosseno na menos 1 na calculadora, né? Fazer arco, cosseno de 0,88 para descobrir o valor do ângulo. Qual que é a ideia do arco cosseno? Qual é o arco cujo cosseno é 0,88? Né? Então, é aquele raciocínio do raiz de 9. Aí eu tenho que pensar qual é o número que ele vezes ele dá 9. Então, qual que é o ângulo que tem o cosseno 88? E aí a gente coloca na calculadora e descobre que o ângulo é, não sei porque a minha cola tá para baixo, 28,36 graus. Pronto. Agora que a gente descobriu o ângulo, a gente pode voltar ali no FC e descobrir o valor do FCY. Que daí a gente faz 170 vezes seno do ângulo que nós acabamos de descobrir. Professor, Diga. eu fiz um pouco diferente. Eu não sei se o resultado deu certo, mas eu não como eu estava sem ideia de como achar o alfa, aí eu fiz um pouco diferente de como você fez. Como que tu fez? Me conta. Porque como o fx de c é igual ao fa de x, e eu tenho um ângulo beta, aí eu achei o fa de x. Aí depois, como eu tenho um f de c, aí eu fiz o Pitágoras para achar o fc de y, entendeu? Pra não ter que... Porque eu tava sem ideia de como achar o alfa. Fala pra mim devagar, pra eu ir mostrando, porque eu preciso enxergar visualmente. Vai falando e eu vou fazendo aqui. Sim, é porque o fc de x, ele vai ser igual ao fa de x. Tá. Sim. Aí como a gente já tem o beta, que é 137 menos 90, aí eu achei esse daí. Tá, tu achou aqui o 47, isso? Sim, aí eu fiz o fa de x, fa vezes cosseno de 47. Tá. Aí depois de ter feito isso, eu fiz o Pitágoras, porque como tem um f de c e tem um fc de x, aí dá pra achar o fc de y, não é? Ah, sim, tu fez fcx ao quadrado mais fcy ao quadrado igual Isso. a fc ao quadrado. Tá certo também. É porque eu tava sem ideia de como achar o alfa. Mas tá certo, pode fazer Pitágoras. Tu achou o módulo de fcx e por ser igual a ax, né? Até aqui, até onde? Até essa parte aqui, tu fez igual a minha. Sim, sim. Daí tu encontrou o valor do fcx, porque a gente já tinha o fax, né? Isso. Dá para calcular ali. E aí fez Pitágoras para achar esse FCY. Pode, tá certo, tá beleza. Por que eu não fiz isso? Porque eu quero treinar seno e cosseno com vocês. Então, eu vou seguir o caminho do seno e do cosseno, porque esse caminho é o que dá mais dificuldade. Raramente eu vejo o pessoal com dificuldade em Pitágoras. Vocês vêm lá do ensino médio, do fundamental, usando Pitágoras.
Então, ele vem meio que automático na cabeça de vocês. Mas a trigonometria, ela não é automática. Então, tá certo o que tu fez, pode fazer assim na prova, vai estar correto, vai ganhar certo. Porém, aqui na resolução dos exercícios, eu vou tentar seguir o caminho que vocês têm mais dificuldade, que é para dar oportunidade para isso ficar, como é que eu vou dizer para vocês? Para ficar familiar. Nas teorias de aprendizagem, a gente diz que é para entrar na zona de conforto de vocês, né? Para vocês olharem para aquilo ali e dizer, ah, tá, isso eu já conheço. Então, quanto mais vezes eu fizer, quanto mais vezes vocês trabalharem seno e cosseno, mais ele vai ficar confortável para vocês, tá? Então, a minha intenção é essa, é que fique confortável o seno e o cosseno. Sim, Pode eu só usar queria ver Pitágoras? se Pode. estava certo. Pode. Tá certo. Pode fazer assim. Obrigado. Que mais? Tá, achamos aqui e achamos aqui. Então, agora a gente volta lá para a equação do FB, ó. Vou marcar de laranja. Vamos voltar para essa aqui. E aí, a gente faz que FB é igual a... Bom, eu não vou botar arrumadinho só para a gente poder ir para frente, né? Mais 79,81. E na hora lá, vocês coloquem a equação aqui de novo, tá? Ou indiquem, pelo menos, que vocês estão colocando ali de novo. 240,71 newtons e marca a resposta final. Ai, não ficou coloridinho. Vai, caneta. Aí, agora ficou. Vamos botar o universo aqui em volta. Pronto. Aí, show de bola. E aí, achamos a resposta, tá? Então, é isso. Depois vocês deem uma olhada nessa questão com mais calma um pouquinho. E tem várias formas de resolver ela, tem vários caminhos. Se for um caminho viável, vai estar certo e tá tudo bem. Vou fazer sempre por seno e cosseno, porque é onde dá os problemas. Se vocês encontrarem outra maneira, tá tudo bem.